A verdade de cada um. A grande pergunta é: será que houve ou ainda não aconteceu o famigerado aborto da minha filha Magda? O nosso coração, meu e do meu marido Ricardo, nossos corações estavam acelerados. Pareciam até que iriam sair do nosso peito. Foi quando nós entramos naquela sala, espécie de consultório. Como eu já havia narrado, não havíamos respeitado absolutamente nada, nenhuma parada, nenhuma recepção, ninguém que tentasse nos parar. A gente foi entrando como deu. Nós precisávamos encontrar a Magda. E quando nós entramos naquela sala espécie consultório, nossa filha Magda estava lá, deitada numa maca. O soro no suporte espetado na sua veia. Magda tomava soro. Mas e o aborto? Será que já tinha acontecido? E o aborto? Será que tinha acontecido? A resposta veio com a entrada da médica na mesma sala. Ela pergunta quem éramos. Eu e Ricardo praticamente respondemos juntos: somos os pais dela. Não digam. Sou a doutora Lúcia. Vocês sabem que eu estou levando a filha de vocês para um procedimento agora? Sim, doutora. Sim, nós sabemos bem, inclusive, qual é o procedimento. E nós estamos aqui para impedir que isso ocorra. Olha, eu não quero me meter. Isso é encrenca de família. Mas a Magda tem mais de 30 anos e não fui eu quem a procurou. Sabemos de tudo, doutora Lúcia. Sabemos de tudo. Ninguém aqui pretende responsabilizar a senhora. Mas esse aborto não vai acontecer. Senão... E a Magda, nessa hora, quando falamos o senão, a Magda, nossa filha, interveio. Mãe e pai, mas vocês sabem que eu não posso levar essa gravidez avante. Eu corro risco, mãe e pai, eu corro risco de perder meu casamento. E isso eu não quero, é a última coisa que eu quero no mundo. Filha, mas você deveria ter pensado nisso antes. Agora é tarde demais. E essa criança, minha filha, precisa nascer. Mãe, a senhora não entendeu, mãe. Eu corro o risco de perder o meu casamento. Está claro para mim, sim, filha. Mas antes perder um casamento do que matar um ser humano. A gente pode perder tudo na vida, menos tirar a vida de um ser humano. E esse ser humano quer e precisa nascer. E não é de hoje. Faz 43 anos que esse ser luta para nascer. E luta para nascer a nossa família. Mãe, a senhora enlouqueceu, mãe? Que 43 anos eu engravidei agora. Filha, depois nós conversamos. Mas não podemos admitir mais um aborto na vida de uma mesma pessoa, filha. Mãe, eu não estou entendendo nada, mãe. Falamos disso depois, filha. O nome da médica, doutora Lúcia. Ela era prima do Diogo, o amante da minha filha. E até ali, o Diogo era o pai daquele bebê no ventre de Magda. Quando a doutora viu a confusão armada, ela foi logo se explicando: olha, eu não realizo esse tipo de procedimento nunca. E só o faria atendendo um apelo do meu primo, o Diogo, e da própria Magda. Mas diante de tudo que eu tô assistindo aqui, eu tô desistindo. Eu tô indo embora, porque me chamam lá no hospital, precisam de mim lá no hospital, e eu tô desistindo disso. Aquela médica, quando diz isso, aquilo representava uma primeira vitória. Ou seja, o aborto não tinha acontecido e nem aconteceria mais. Dali, esperamos a Magda se vestir, a nossa filha se vestir,
e a levamos para casa. Diga-se de passagem que o tal do Diogo, o amante, também foi junto, ele foi nessa leva conosco. Ele ainda queria saber qual é o desfecho de tudo e agora o que vai acontecer. Ele estava desesperado, o Diogo. Ele também queria que o aborto tivesse acontecido. Ele também lutava para que o aborto tivesse ocorrido. E diante dele, do Diogo, eu e Ricardo, nós prometemos que ele não seria envolvido naquela história, que ele ficasse sossegado, porque o nome dele não seria envolvido naquela história, o nome dele não seria citado. Ele só teria envolvimento com a criança que iria nascer se um dia, quem sabe, ele quisesse. Ou seja, ele teria que se manifestar para isso, do contrário, ele não faria parte daquela história. Obviamente que não foi uma decisão fácil e nem unilateral. A nossa filha Magda participou ativamente da conversa e ela estava de pleno acordo de não envolver o Diogo na história. Porque, pasmem, agora a revelação, pasmem, vocês que estão ouvindo a minha carta, a minha história. Ele, Diogo, ele também era casado. Ele, Diogo, também tinha mulher. Ele, Diogo, também tinha filhos. Daí a preocupação dele, toda a sua luta e empenho para que o aborto acontecesse. Ele não queria que o bebê nascesse. Por tudo isso. Mas vencemos. Eu e Ricardo, meu marido, vencemos mais essa etapa. Mas agora havia a batalha mais difícil. Havia agora a batalha mais delicada. Porque nós iríamos com a Magda participar da difícil conversa com o Toninho, o marido dela. Teríamos que falar para o Toninho sobre tudo, a começar pela confissão da traição da Magda. E depois, não falaríamos para ele por nada, até porque nessas horas não se pode descartar de como será a reação do traído. Não falaríamos para ele sobre nada a respeito de quem era o pai da criança. Coisas terríveis poderiam acontecer, não se sabe nunca. Então nós fomos os três. Essa era a batalha mais difícil. Fomos os três. Eu, Ricardo, meu marido, e Magda, minha filha. Fomos enfrentar a fera. Fomos enfrentar o Toninho. Em conversas assim, na minha particular opinião, nesse tipo de conversa, rodeios são piores. Os rodeios tornam tudo mais difícil. Então, Magda e o meu marido, o Ricardo, deixaram a missão para mim, comigo. Eu sempre fui muito objetivo e direto em tudo. Eu não sou lá nenhuma heroína, não, mas quando tem que enfrentar, eu me apresento. Eu não sou nenhuma heroína, não, nenhuma leoa, não, mas às vezes me transformo numa leoa. Eu me apresento e eu me apresentei. Então, sem subterfúgios, eu fui direta. Toninho, você sabe o respeito que eu tenho com você como meu genro. E existem realidades da vida que precisam ser enfrentadas, Toninho. São verdadeiras batalhas onde se sabe de antemão que não haverá vencedores, que todos perderemos. E você terá que ser o mais compreensível dos homens agora com o que eu vou te falar. Nossa, sogra, tá me assustando. Mas você vai ter que ser o mais compreensível dos homens com o que eu vou te revelar. A minha filha está grávida, Toninho. Ela está grávida e infelizmente o filho não é seu. Mas eu, como mãe, imploro, Toninho, o seu perdão. Primeiro, em nome da minha filha. E depois em nossos nomes como pais. Você não imagina o tamanho da vergonha que sentimos nesse momento, Toninho.
Mas temos que enfrentar essa dura realidade, porque dela não dá para fugir. Era isso, Toninho. A reação do Toninho foi péssima. E nem poderia ser diferente. Ele se sentia humilhado, ainda mais diante de mim e do meu marido. Mas tanto eu quanto o Ricardo o abraçamos nessa hora e fizemos com que ele se sentisse amparado, como se de fato ele fosse nosso filho e não um genro, como se ele fosse nosso próprio filho e não um genro. Nós o abraçamos e ele sentiu que o abraço era fraterno, era sincero, era verdadeiro, e ele chorou nos nossos braços, feito um menino. A sua dor foi grande e bastante profunda. Lógico, ele quis saber sobre quem era o amante, quem era o responsável pela criança no ventre de Magda. Mas tal qual havíamos prometido pro tal do Diogo, nada dissemos, nada revelamos nesse sentido. Para Toninho, falamos que se tratava de uma pessoa que não merecia sequer ser citada na história. Era um zero à esquerda, porque ele também era casado, e de fato era. Ele também era casado, pai de outros filhos, e que havia contribuído sim, mas apenas por um crime, um aborto. Crime esse que às duras penas nós havíamos conseguido evitar. Nós havíamos conseguido evitar. Ao final de tudo, ele, o Toninho, ele pediu um tempo. Perfeitamente compreensível. Não dava para ele tomar uma decisão ali, naquela hora, naquele instante. Apesar de muito nervoso, de muito tocado, de muito ter chorado em meus braços e nos braços do meu marido, ele pediu um tempo. Não podia tomar uma decisão precipitada. Ele precisava ficar sozinho. Concordamos com ele. E nesse dia, então, a Magda, nossa filha, foi para casa e levou consigo a Érica, a filha linda dela, nossa neta de 7 anos. A Érica foi junto. Testemunhamos de perto durante toda a gravidez o sofrimento de Magda. Ela sofria muito, se alimentava muito mal, apesar de grávida. Normalmente a mulher assim, nesse estado, tem sempre um excelente apetite, mas ela comia pouquíssimo e começou, ao invés de engordar, o que é natural também nesse estado, ela começou a emagrecer. A Magda, depois de ter engravidado, começou a emagrecer. Tememos pela gravidez. O médico que cuidava dela dizia que ela corria risco de perder o nenê se não comesse, se não se alimentasse. Ela estava muito fraca. E eu percebia que essa fala do médico, de que ela poderia perder o nenê se não se alimentasse, essa fala do médico, ao invés de ajudar, ao contrário, talvez aquilo fizesse até a Magda comer menos ainda, já que o aborto não havia acontecido de maneira forçada, mas e se acontecesse de maneira natural? E se acontecesse de maneira natural? Eu percebi logo o que acontecia, e eu falei com o Ricardo, meu marido, e nós resolvemos então abrir o jogo total com a Magda. E nós contamos para nossa filha, nós contamos a história do aborto que eu havia feito quando eu tinha apenas 15 anos e o Ricardo, meu marido, 17. Falamos dos sonhos com o menino da canoa e principalmente falamos da conversa da velha cigana conosco. A conversa da velha cigana foi extremamente reveladora. Fizemos isso sob forte emoção, porque era necessário convencer a Magda sobre todo o apelo espiritual que havia naquela sua gravidez. Havia todo um apelo
apelo espiritual, sobrenatural, que vinha desses mistérios da vida e que nós não tínhamos cabeça para entender. Era uma história real sobre um ser que tentava nascer em nossa família havia 43 anos. Magda, minha filha, você não tem a menor culpa nisso tudo. Faz 43 anos que esse menino quer nascer na nossa família. 43 anos. E estava confirmado que era menino. Já sabíamos. Apenas o exame de ultrassonografia confirmou. Faz 43 anos, Magda. E para não continuarmos em pecado mortal, nós tínhamos essa missão agora, de permitir, depois de 43 anos, que ele nascesse. Finalmente, a história contada por mim e pelo Ricardo, sob muita emoção e com muitas lágrimas, tocou no profundo da Magda, nossa filha. Ela ficou extremamente comovida. E naquele dia mesmo, depois de tomar as vitaminas passadas pelo seu médico, ela tomou a sopa que eu havia feito especialmente para ela, uma sopa de mandioquinha, temperadinha com um cheiro verde, que ela amava. Eu fazia aquela sopa de mandioquinha e ela amava. E ela comeu 2 pratões daquela sopa naquele dia. Depois ainda comeu o doce de leite com queijo fresco como sobremesa. E aí foi que o quadro da saúde da Magda começou a se reverter. O emagrecimento foi contido e ela passou naturalmente a engordar. E ela terminou a gravidez dela com 11 quilos a mais do seu peso natural normal. Foi isso que possibilitou que ela desse à luz a um menino lindo, com 49 centímetros e 3 quilos e 50 gramas. Foi muito emocionante o parto do menino, e é dele que eu quero falar. É desse parto que agora eu vou falar. Eu fiz questão de assistir ao nascimento do menino. E quando eu escutei o choro do nenê ecoar naquela sala de parto, aquele chorinho típico dos recém-nascidos, eu quando ouvi aquele choro, eu chorei também, tão sentida. As minhas lágrimas eram divididas pelas emoções do sentimento e da alegria. A minha filha também se emocionou ao ver o Diógenes. Eu faço essa divisão do nome, já eu explico, ó. Diógenes, esse é do nome. Presta atenção, é que na época em que nós teríamos dado à luz aquele menino, havia já um pouquinho mais de 43 anos agora. Naquela época, nós havíamos pensado em dar esse nome para o menino, Dior. Dior era o nome do estilista francês, que eu achava lindo esse nome, então eu queria colocar o nome de Dior. E o Ricardo, meu marido, ele somou o complemento genes, que segundo ele lembrava genética, também remetia a gênio, genes, então Diógenes. A minha filha, a Magda, o segurou ainda sujinho não, eu nem posso usar essa expressão, é como os bebês nascem, com aquele líquido natural do parto. Ela segurou ele daquele jeito. Depois ela me passou a criança, e eu também
quis viver a mesma emoção. Segurei ele daquele jeito, com aqueles líquidos naturais do parto, como se ele tivesse acabado de sair das minhas entranhas, como se ele tivesse acabado de sair de mim. E ao segurá-lo no meu colo, ao segurá-lo assim no meu colo, eu comecei a chorar. E eu olhei para ele e eu disse o nome escolhido há tantos anos, mais de 43 anos agora: Diógenes. Você é o Diógenes. Você é o meu filho. Você é o meu filho. Desculpa pela demora, Diógenes. Desculpa. Desculpa pela demora. Desculpa. Mas que bom ter você aqui, Diógenes, meu filho, nos meus braços. Que bom. O bebezinho, na sua pureza e inocência, eu nem sei se os olhos do recém-nascido conseguem enxergar alguma coisa, mas eu tive a impressão de que sim, de que ele me olhou. Tive essa impressão. Da maternidade, voltamos para minha casa. Dali nós fomos direto para minha casa. E a minha filha tinha um bom papel com a criança. Mas de verdade, a Magda nunca se sentia a mãe de verdade do nenê. Até porque eu me desdobrava para isso. Mas não posso esquecer que o Ricardo, meu marido, ele também fazia o papel do pai. E que pai! Aqui eu preciso dar uma pausa na minha história para falar do casamento da minha filha com o Toninho. Eu preciso explicar esse detalhe. O Toninho, o meu genro, todo desgostoso com o havido na traição. Não é fácil para ninguém enfrentar uma traição. Eu não quero ser machista, mas eu tenho a impressão que para o homem, o homem atingido realmente no seu orgulho, a gente não pode ignorar a educação machista que se recebe. A gente vai construir uma nova história daqui para frente, ok? Mas existe uma história anterior. Ele todo desgostoso com a vida na traição da Magda em relação a ele. Ele havia solicitado uma transferência para Manaus. A empresa para a qual ele trabalhava aqui no sudeste do Brasil tinha sua matriz em Manaus. E ele se transferiu para lá, para ficar longe. Sabe quando a pessoa escolhe ficar longe dos problemas? Como se isso fosse a solução. Se transferiu para lá. Mas a verdade foi que a felicidade não o acompanhou. Ele foi, mas a felicidade não o acompanhou, porque o Toninho sempre amou a Magda de verdade, e a Érica, sua filha, e elas continuavam aqui. Quando o Diógenes, o bebê, fez 4 meses, aconteceu aquilo. A Magda veio ter uma conversa comigo. Ô mãe, oi filha, eu preciso ter uma conversa muito séria com a senhora. O que foi, filha? Mãe, o Toninho conversou muito comigo ontem e eu acho que nós chegamos a um acordo. Ele quer que eu vá para Manaus, mãe. Não diga, filha. Ele quer reatar? Quer. Que bom, filha. Ele não me esquece, mãe, e eu muito menos o esqueci. E eu consegui convencê-lo do quanto eu tenho sofrido aqui sem ele, e do quanto ele também estava sofrendo sem mim, e do quanto eu estou arrependida.
E eu quero muito ir para lá, mãe. E eu vou levar. Nessa hora, quando ela falou, e eu vou levar, nessa hora eu senti um baque no coração. Meu marido Ricardo, que estava ao meu lado, também sentiu e arregalou os olhos. Então eu que sempre fui de enfrentar nessa hora, falei: fala, filha, você vai levar quem? Você vai levar quem, filha? Mãe, eu vou levar a Érica, nossa filha. Sim, e o Jor, o nenê, o Jor. Mãe, sinceramente, mãe, eu amo o Jor. Amo, mas é incrível. Eu amo o Jor como se ele fosse meu irmão, mãe. Sinceramente, eu não sinto que ele seja meu filho. O espiritual, mãe, se sobrepôs a tudo, mãe. O espiritual se sobrepôs a tudo. O Jor é meu irmão, mas o Jor é seu filho, mãe. Seu e do senhor também, pai. Ele é filho de vocês. E eu queria deixá-lo com vocês. Filha, você fala sério? Nunca falei tão sério, mãe, na minha vida. Mas observe uma coisa. Mãe, observe uma coisa. Veja a perfeição de Deus. Talvez o Jor agora... Veja bem, entendo o que eu vou falar, mãe. Talvez o Jor agora fosse um entrave no meu relacionamento com o Toninho, por tudo o que ele representa. E ele ficar com a senhora e com o senhor, pai, ele ficar com vocês é perfeito. É perfeito. E se é perfeito, é simplesmente porque Deus está nessa história. Porque Deus é a perfeição. Deus é a perfeição. Pai, conforme o seu sonho, o menino da canoa remou na sua direção. Não foi assim o segundo sonho do senhor? O primeiro era ele indo embora, sendo arrastado pela corredeira do rio. O sonho recente era um menino remando na sua direção. Até nisso tem o dedo de Deus, porque eu estou indo para o norte do Brasil, estou indo para Manaus, e lá os rios imperam. E ele, o Jor, não remava para lá, ele remava em direção contrária, a seu favor, pai. Até nisso tem a perfeição de Deus. Sinceramente, pensar assim faz diminuir até o meu sentimento de culpa a respeito da traição. Às vezes sinto que eu fui apenas uma peça nesse tabuleiro de xadrez da própria vida. É assim que eu me sinto, uma peça nesse tabuleiro de xadrez da própria vida. A senhora está de acordo, mãe? Está de acordo, pai? Nossa, como falou bem a Magda, nossa filha. Eram palavras que provinham do Espírito Santo, de Deus. Ele era, o Espírito Santo de Deus era a inspiração. E assim foi feito. A minha filha reata com o marido Toninho e vai para Manaus, com a filha Érica, a minha neta linda. Inclusive, ela havia acabado de completar 8 anos. E como tinha que ser, deixou comigo o Jor. 4 meses ele tinha. Simplesmente porque de verdade viu o que é a vida.
ver o que é a vida, porque o Dior de verdade, ele sempre foi o nosso filho. Ele apenas foi impedido de nascer naquela época. Havia pouco mais de 43 anos. Mas fez questão de nos pertencer. Há um detalhe que eu vou revelar agora. Ele faz aniversário, o Dior, no mesmo dia do meu marido. Até isso, dia 2 de agosto, no mesmo dia do meu marido. Ele fez 7 anos e o Ricardo, meu marido, no dia que ele fez 7, completou 71. Chama a mim de mãe, o Dior. E chama o Ricardo, meu marido, de pai. E o nascimento desse menino representou a paz para toda a nossa família. Se houve um princípio de batalhas que jamais se transformaram em guerra, na geração dele, depois do nascimento dele, tudo se encaixou, tudo foi paz. Como disse a minha filha, porque Deus é perfeito, e onde Deus está, a perfeição é absoluta. Essa era a história que eu tinha para contar. E como eu gostaria de, a partir de agora, aqui nesse canal, ter o seu comentário, que para mim será fundamental.